Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Boa noite. Estamos terminando setembro, estamos terminando 30 de setembro de 2013. Estamos começando uma semana que você já deve se preparar. Se precisar ir ao centro, se prepare para congestionamento, fila em bancos, filas nas lotéricas, enfim, é a tradicional primeira semana de pagamento, quando Joinville fica superlotada no centro da cidade. Hoje pela manhã participei do sepultamento do ex-vereador Osni Álvaro de Oliveira, o Nica, que faleceu aos 78 anos, é vítima de um câncer de próstata. Ele nem chegou a ser operado, porque quando ele esteve com o médico, esse já disse que não adiantava fazer mais nada, porque o câncer já havia atingido a bexiga. Encontrei o Nica pela última vez há uns 2 meses no centro da cidade. Ele saiu do shopping Cidade das Flores e em direção ao Banco Santander, na esquina, sempre de mão dada com a sua esposa. Ele já estava doente, era visível perceber a sua doença no seu aspecto. Mas faleceu domingo à noite e foi sepultado ontem. Muitos amigos o visitaram. Eu revi, que há muito tempo não via, o Jaime Vise, também algumas pessoas da velha guarda do MDB e que conviveram com o Nica durante muito tempo na prefeitura. Eu convivi com ele assim que cheguei na Câmara de Vereadores, no início da década de 80, e posso comprovar que Joinville e os amigos perderam uma grande pessoa. Dia 7 de outubro, o Conselho da Companhia Águas de Joinville vai se reunir para homologar 2 novos diretores. Um deles, o Roberto Carneiro, como presidente da companhia, e o engenheiro e professor e ex-diretor-geral da UDESC, Dieter Nermann, como diretor de expansão, uma diretoria. O Roberto Carneiro foi convidado para a presidência domingo, por volta de 10h30 da manhã, lá na prefeitura, convite feito pessoalmente pelo prefeito Udo Deller. Eles são velhos conhecidos e, como escrevi na minha coluna no Jornal Notícias do Dia, o Roberto Carneiro foi o único diretor da Companhia Águas de Joinville que foi cota pessoal do prefeito. Funcionário aposentado, gerente aposentado da Caixa Econômica Federal, em agosto do ano passado, o Roberto, durante muito tempo, foi diretor administrativo da Fundação Beneficente Evangélica de Joinville, que é a entidade mantenedora do Hospital Dona Helena. Cargo voluntário, sem receber nada, Roberto conviveu de perto com o presidente da entidade, com o então presidente da entidade, Udo Deller, lá naquela entidade beneficente. É uma pessoa de confiança do prefeito e vai presidir a Companhia de Águas até o final do ano, quando uma nova reformulação será feita e novos diretores assumirão os seus cargos. Por exemplo, até ontem, até sexta-feira, o Roberto estava acumulando 2 diretorias, a administrativo-financeira e também a diretoria comercial. E agora, até o final do ano, vai acumular as 3 diretorias. Além dessas 2, mais a presidência da companhia, no lugar de Nelson Passamay, que pediu para sair em função do problema que aconteceu com a Global Logística e Transportes, lá de São Francisco do Sul, da qual ele era um dos acionistas. Não era o majoritário, apenas 30%, mas em solidariedade de seus sócios, e ali está o seu futuro, ele investiu muito naquela empresa, ele está se dedicando integralmente
a cuidar das consequências que virão em função daquele grave acidente da combustão química que acabou tornando São Francisco, levando São Francisco para as páginas, para todos os vídeos, os programas principais de televisão do país. Aliás, o radar da NASA detectou que a fumaça de São Francisco acabou atingindo o litoral paranaense e também o litoral sul de São Paulo. Lamentável o acidente que aconteceu ali em São Francisco do Sul na última terça-feira. E amanhã, finalmente, vai terminar a novela da Mercedes-Benz. Já sabemos que ela não vai ficar com Santa Catarina, com Joinville. A Mercedes acabou sendo permeável às pressões do governo paulista, do governo federal, para que a sua fábrica fosse em São Paulo. São Paulo reverteu um processo que já estava caminhando para Joinville. Tanto que a empresa já havia escolhido um terreno aqui em nossa cidade. O diretor-geral da fábrica, até a casa já havia escolhido para morar aqui. Visitaram a Escola Técnica Tupi, a estrutura, a Escola Internacional para os filhos dos diretores, enfim, tudo estava decidido. Só que o governo de São Paulo, o poder político e econômico de São Paulo, falou mais alto e a matriz na Alemanha, em Stuttgart, acabou mudando o curso da fábrica que seria aqui em Joinville. Lamentável. Mas pelo menos teremos aqui em Araquari a BMW. Já é uma grande obra e em breve vamos ganhar outra fábrica. A fábrica de componentes eletrônicos para motores da General Motors, que vai ser instalada ali onde é a fábrica de motores da GM, aqui em Araquari, na BR-101. Amanhã o Jack faz um jogo decisivo lá em Recife contra o Sport Clube do Recife. O Sport, que foi o único adversário do Jack, que acabou vencendo na rodada. O Joinville, lamentavelmente, empatou em casa e o Sport, jogando fora, acabou vencendo. E o jogo de amanhã é muito importante, muito importante. O Paraná, outro grande adversário do Jack, acabou sendo derrotado. E também está disputando a quarta vaga para o acesso junto com o Joinville Esporte Clube. Só que o Joinville não vai ter o Ivan lá na Ilha do Retiro. Quanto à Série B, o Grêmio mais uma vez venceu, não jogou bem e quase matou a sua torcida com o jogo lá em São Paulo. Olha, fazia tempo que eu não via um time ter tanta sorte. Sorte e a boa atuação do goleiro Dida. O São Paulo perdeu pelo menos 2 gols na entrada da área pequena. Impressionante. O Grêmio agora é vice-líder no campeonato, cujo nível está muito baixo. Muito baixo. O Grêmio, com esse time, jogando retrancado, é inacreditavelmente o segundo colocado do campeonato. Depois do intervalo, voltamos com mais informações aqui no programa Os Colunistas. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Muito bem. Joinville finalmente está conseguindo se livrar de alguns prédios abandonados no centro da cidade. Esse assunto nós vamos tratar aqui nesse programa, agora nesse segundo bloco. Voltando à questão da Mercedes, amanhã eles anunciam em São Paulo que vão instalar a fábrica lá em São Paulo, em função, como já disse, do poder político de São Paulo, e Santa Catarina nada pôde fazer.
O governo do estado, o governador Raimundo Colombo, fez tudo o que foi possível. Não poderia fazer mais nada. Santa Catarina perdeu e perdeu para um grande adversário, não tenho dúvida disso. Sobre os prédios, alguns prédios estão acabando, finalmente estão sendo demolidos e construídos outros nos lugares. Mas antes dos prédios, gostaria de mostrar uma foto que registra essa época do ano, que é o nosso ipê amarelo. Essa árvore belíssima que nesse ciclo do ano, nessa época do ano, deixa a cidade completamente amarela, deixando a cidade muito mais bonita. Algumas árvores estão até nas calçadas. Esta aí é perto da minha casa, na rua Joaçaba, no bairro Saguaçu, onde se pode ver um prédio ao fundo, e o coqueiro verde, e o muro branco, e o amarelo contrastando com o branco e também com o verde, que são as cores brasileiras. Voltando ao mercado público, por exemplo. Hoje pela manhã estive lá na peixaria Classe A, comprando peixe, e fiz um registro também das obras do mercado público. Aí está muito lento, está muito lento. Há muito tempo que eu não ia lá, uns 2 meses, e as obras estão caminhando lentamente. Não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo. Deveria ir com muito mais rapidez. Como já disse, a questão dos prédios, muitos estão desaparecendo. Esse aí não se tem notícias de quando que ele vai desaparecer. É o prédio do antigo Cine Colomb. Muitos que estão acompanhando esse programa agora, nesse momento, não sabem, mas ali funcionou durante muito tempo um dos melhores cinemas do estado de Santa Catarina e o melhor aqui de Joinville. Essa aí é a entrada dos fundos. A entrada principal era na frente, ali na Praça Nereu Ramos. Esse prédio, desde o incêndio na década de 80, que está assim, abandonado lá no centro. Não tem nem telhado, só esta fachada que insiste em continuar enfeiando a Praça da Biblioteca, esse prédio que fica na frente da Praça da Biblioteca. E outro prédio também que há muito tempo está abandonado, é de uma família conhecida aqui de Joinville. Ali funcionou durante muito tempo a tradicional padaria Brunkoff. E eu peguei a padaria Brunkoff. O seu Eugênio, se não me engano o nome dele, ainda acompanhei ele atendendo, e abria muito cedo, e era muito comum as pessoas tomarem café lá por 6 horas, 5h30, por aí, depois de saírem de alguma festa, algum baile. Era tradicional padaria Brunkoff, e por questão de desacordo judicial entre os herdeiros, a situação ali continua. É um prédio muito bonito que continua desocupado, um prédio muito valorizado que continua desocupado. Tenham todos uma boa noite, bom início de semana e bom início de mês. Amanhã já estaremos em outubro. Até lá. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo.